nessa noite aqui de domingo, dia 24 de agosto. 11h20, vamos trazer o torcedor, turma que está participando pelo WhatsApp, para interagir conosco também, fazer parte da nossa resenha aqui. Vamos lá para o primeiro, Peixe. Fala, Cirilo, aqui é o Eric, Veneza, bairro Veneza, Ribeirão das Neves. Deixa eu falar com você, esse Júnior Santos tem que sumir do Galo, só. Júnior Santos tem que sumir do Galo. O único jogador que passou no Botafogo, que foi bom de bola, foi só o Garrincha. O cara fez uma temporada boa, o Galo vai e paga um absurdo desse nesse Júnior Santos. Esse Caio Paulista também, pelo amor de Deus. E outra coisa, viu? Eu sei que ele não jogou hoje, Bernard, mas Bernard também tá na hora do Galo, meter o pé. Já fez o que tinha que ter feito na época que ele jogou no Galo. Tem que sumir com o Bernard também. O Bernard vai tomando também, né, coitado? Tomou de graça. Nem aí, tava aí, tomou de graça, mas tudo bem. O Eric tá lá no Veneza. Obrigado, Eric, pela mensagem. Mas assim, é difícil defender realmente o Júnior Santos, né? Eu acho que o Júnior Santos trouxe pra ele, com aquela entrevista lá na Zona Mista, ele trouxe pra ele um outro tipo de holofote, talvez desnecessário, né? Num momento que não foi o ideal, né, Cirilo? Baixa a cabeça, fala, eu tô trabalhando pra melhorar, sabe? Cara, e chance ele teve, né? Vamos falar a verdade. Chance ele teve e ele não correspondeu nas chances em que o Cuca deu pra ele. O Júnior Santos chegou e mal treinou, ele já jogou. Ele na cabeça do Cuca, ele era titular. Ele só não se tornou titular porque ele não conseguiu corresponder isso em campo. Então, assim, o maior culpado, né, pelo momento do Júnior Santos é ele mesmo. Não tem muita defesa. Fala, Rezende. Cirilo, o Júnior Santos, eu analiso ele de uma forma. Ele precisa de ritmo de jogo. Precisa de uma sequência. Mas ele não merece ter a sequência. Aí fica nessa situação aí. Não merece ter a sequência pelos jogos que ele joga. Aí o Cuca fica, vou dar oportunidade para um cara que não está merecendo. Hoje ela até deu a oportunidade, colocou titular, até pelo cenário, né? Mas pensando na próxima rodada, por exemplo, o Galo joga contra o Vitória. Mas depois do Vitória é data FIFA. Aí, tem um jogo com o Cruzeiro que vai ser pegado, difícil, quarta-feira, mas não tem tanta necessidade de poupar, por exemplo, todo mundo no domingo que vem contra o Vitória na Bahia, até porque o Galo precisa recuperar no Campeonato Brasileiro, né? Já não vai ser jogo pro Júnior Santos entrar, né? E pelo que mostrou até agora, fica nessa aí. Impossível. Não tem como o Júnior Santos ter sequência no Galo com o futebol que ele apresenta e, infelizmente, não tem como defender o Júnior Santos. Qualquer que seja o critério, qualquer que seja o contexto, mas não dá, infelizmente. E outra coisa que pesa também contra o cara é o investimento, né? É um cara que custou muito caro e custa muito caro, então a turma é evidente, espera desempenho e o desempenho não aconteceu. Aí é um fator que não é culpa dele. Exato, ele não pediu para ser comprado nesse valor, mas enfim. Não tem muita defesa pro Júnior Santos, não. Obrigado ao ouvinte, turma lá do Veneza na audiência. Vamos para mais um torcedor pelo WhatsApp. Boa noite, aqui é o Valci de Aracruz, Espírito Santo. Para esse jogo agora foi até compreensível. Todo mundo já sabia que o Atlético ia perder esse jogo. Agora eu tenho que pontuar algumas coisas. O trabalho do Cuca é muito ruim. Ele não consegue equilibrar esse time, não consegue armar o time, sei lá. Muito esquisito demais. O Rony foi um jogador atrapalhado. Eu não quero jogador correndo pra lá e pra cá, eu quero jogador fazendo gol. Isso atrapalha mais do que faz gol. Tá difícil aí. Tomara que dê certo essa estratégia aí de deixar o jogador de fora desse jogo de São Paulo pra jogar contra o Cruzeiro. Não sei não se vai valer a pena os times jogando desse jeito aí. Abraço. Abraço pro povo de Aracruz, no Espírito Santo, também ligados com a gente. O Panzi, ele falou de um trabalho muito ruim, coletivamente. Trabalho ruim do Cuca, citou nominalmente o treinador, o nosso ouvinte. Qual que é a sua opinião, Edu? Eu acho que ele tá certo. Aracruz, terra de celulose. É verdade. Espírito Santo, já joguei handball lá. Porque eu jogava handball. Mas aqui, voltando a falar sério, né, de coisa que realmente importa, o trabalho do Cuca não é bom, né? Não é bom. Tá devendo, a gente tá cansado de falar aqui que coletivamente o Atlético é uma equipe que tem problema. Eu até discordo de quem fala o Atlético não tem esquema, o Atlético... Não, tem esquema. Você vai pro estádio assistir o Atlético, você vê o desenho tático ali, o esquema tático do Atlético, tudo certinho. Às vezes o Atlético joga nesse 4-1 que eu falei, às vezes com 2 volantes e 3 meias, às vezes com a bola no 4-3-3. Quando no segundo tempo precisa pressionar, faz uma saída com 3, empurra uma linha de 5, pressiona alto.
num 4-1-3-2. Tô falando tatiqueza aqui para mostrar para o ouvinte da Itatiaia que o Atlético tem esquema, tem desenho tático. Mas o problema está na execução. É mal executado. E aí é treino, cara. O Atlético tem tempo de treinar? Tá sem tempo para treinar também. Então, não é simples. Você tem ali o desenho, você tem a ideia de jogo. A coisa não tá funcionando. E você não tem tempo para treinar, porque é jogo semana, meio de semana e jogo final de semana, que você tá em 3 competições, em 3 frentes. É difícil. É difícil fazer a execução virar, render. Então, coletivamente, há muito tempo o Atlético tem tido problemas, não tem funcionado, e isso passa pelo trabalho do Cuca, pelo trabalho do treinador, que também está devendo. E se coletivamente o time tem tido problemas, individualmente há o reflexo na atuação dos atletas. E tem muita gente no Atlético que pode jogar muito mais e que não está jogando. Ô Cirilo, porque assim, tem alguns argumentos assim que pesam para que a gente possa entender uma oscilação maior. Falta de tempo para treinar, está em 3 competições, o elenco que ainda está se formando, tem gente que está chegando agora, que está acabando de estrear, o caso do Renier, tem zagueiro que chegou, que ainda vai demorar um pouquinho a jogar. Acho que isso pesa para a gente entender as oscilações, mas para mim não justifica um rendimento tão baixo, né? Tão abaixo do que a gente esperava. Porque a amostragem de jogos ruins do Atlético na temporada é muito maior do que de jogos bons. A gente pode aqui, pincelar os jogos bons do Atlético no ano, os jogos que empolgaram, que convenceram. E vamos falar que o elenco do Atlético não é ruim. Ele é um elenco, você pode falar assim, é desequilibrado, é um elenco que em alguns momentos realmente tem algumas carências, mas eu creio que o Cuca, por exemplo, vamos fazer uma comparação com o ano passado, ele olha para o banco, ele tem muito mais opções do que o Milito tinha em 2024. Então, sim, o trabalho do Cuca é decepcionante até aqui. E quando você pega recorte do Campeonato Brasileiro, depois da Copa do Mundo de Clubes, tá? Vamos fazer esse recorte, que é inevitável nessa temporada. O Galo voltou ao Brasileiro jogando contra o Bahia. Perdeu 2-1. O outro jogo do Brasileiro foi contra o Palmeiras, fora. Perdeu 3-2. Flamengo, 1-0, derrota no Rio de Janeiro, brasileiro também. Foi até jogando bem, isso. Foi o primeiro dos 3 confrontos com o Flamengo. Bragantino em casa, vence 2-1, 3 pontos somados. Depois, Vasco da Gama, fora de casa, empata, 1-1, 4 pontos. Grêmio em casa, perde, 3-1. São Paulo visitante, 2-0. Então são quantos jogos aqui de brasileiro? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Em 21 pontos, depois da Copa do Mundo de Clubes, o Galo conquistou 4. Mas a prioridade é a Copa, tudo bem, mas 4 pontos em 21 é muito, né? E não é só o resultado. O Cuca tá reclamando, né? E não é só na entrevista de hoje que desses 8 jogos ele tá contando vitória, que é o próximo antes da data FIFA, são 6 fora de casa, né? E isso é verdade. O Galo realmente jogou muito fora de casa pelos adiamentos dos duelos contra Sport e também com Fortaleza. Jogou em casa contra o Bragantino, ganhou e perdeu pro Grêmio. Mas assim, podia ter buscado mais pontos aí, né? Nesse tanto de jogo aí, né? Por exemplo, teve vários jogos difíceis, é verdade, mas o número de pontos é muito pequeno. Se for perder todos os jogos fora de casa, você vai brigar contra o rebaixamento. Muito pequeno. Você vai ganhar todos pequeno. Em casa. Você não vai ganhar todos os jogos em casa. 4 pontos em 21 possíveis, eu acho muito, viu, Edu? Não tem muito o que discutir, né, Cirilo? A volta do Atlético depois do Mundial é muito ruim em termos de resultado, em alguns jogos, na maioria de desempenho. Cara, olha o segundo tempo do Atlético contra o Grêmio. E era o time principal do Atlético em casa, né? E aí não era um jogo de véspera de Copa do Brasil, nem nada. Então são atuações que estão muito abaixo, coletivamente está muito abaixo o Atlético. Falamos agora há pouco, né, do mata-mata, o Atlético está em 3 competições. Mas olha como que o Atlético se classificou na Sul-Americana, né? Desde a primeira fase até o play-off e depois o Godoy Cruz. Não foram bons jogos, cara. Você não tira um jogo da Sul-Americana do Atlético, você fala, nossa, mas jogou demais hoje. Talvez tenha tido do Iquique, que foi no Mineirão, que foi um 4... o primeiro tempo. 4-1, né? O segundo tempo do Atlético não foi bom também não, tá? O Iquique foi pra cima, o segundo, me recordo, não foi bom. Então, toda a Sul-Americana do Atlético, em termos de desempenho, é ruim.
Mas o time foi avançando pela qualidade que tem e pela qualidade que falta aos adversários. Agora vai ter o seu melhor adversário pela frente, melhor em termos de qualidade, que é o Bolívar. Não pensem que o Bolívar é aquele time saco de pancada, que eram os bolivianos, que você vai lá... Não é só altitude mais. Não é só mais altitude, não. O Atlético vai ter que jogar mais do que jogou contra Bucaramanga e Godoy se quiser eliminar o Bolívar. Senão vai ficar pelo caminho. Então tem que render mais. E tem peça para isso. Agora, não tem tempo para treinar, né? E a falta de tempo para treinar é um fator que pesa e pesa muito. Data FIFA vem aí, né? Fala, Cláudio. O Bolívar venceu os 2 jogos contra o Cienciano e o Galo não ganhou do Cienciano. Não ganhou. O Bolívar fez 2 jogos, assim, ele classificou e eu vi os jogos, ele foi melhor nas 2 partidas e bem superior, né? Então, e é um time sem sustos, ganhou, conseguiu a classificação. É um time também que tem investimento, né? O cara lá é do Grupo City também, então não é só altitude, não. É isso, bem lembrado, Cláudio. 2 vitórias, 4-0 no agregado aí do Bolívar no mata-mata da Copa Sul-Americana. Lembrando, Sul-Americana, Bolívar e Atlético. Atlético e Bolívar, dias 17 e 24 de setembro, 2 quartas-feiras, primeiro em La Paz, depois na Arena MRV. Mais um torcedor pelo nosso WhatsApp da Itatiaia. Fala aí, JVC. Cadu aqui de Sarzedo. Cara, esse time do Atlético tá difícil demais. Cuca já tá aí 8 meses, não consegue colocar o time para jogar, independentemente de ter colocado o time em reserva hoje, pensando na decisão de quarta-feira contra o Cruzeiro. Mesmo com o time totalmente reserva, ou praticamente, a gente deveria ter padrão de jogo. Então eu acho que as críticas a ele devem ser bem fundadas. Um abraço. Abraço pro Cadu, pra turma de Sarzedo. Vamos para mais um torcedor. Fala, galera da Itatiaia, boa noite a todos. Aqui é o Eugênio de Uberlândia. Ô Cirilo, não dá pra acreditar no Galo jogando dessa forma não, hein? O Galo não tem uma jogada de profundidade, não tem uma jogada ensaiada, parece que cada jogador treina na casa de cada um e encontra na hora do jogo. Pelo amor de Deus, acho que Rony e Júnior Santos já deu. A gente não tem como trabalhar com esses 2 caras no Galo mais não tem raça. O que acontece com essa chuteira do Rony, hein? O cara escorrega toda hora. Pelo amor de Deus, Rony, troca essa chuteira, põe um prego nessa chuteira sua, Rony. Pelo amor de Deus.